quero vos falar de um tema que é bastante caro, pois há mais de uma década que eu estudo a vida e a obra de José Eduardo Costa, um guitarrista português, relativamente desconhecido do público da guitarra até e do público geral. Eu estou aqui para falar hoje do seu percurso e também do seu método para a guitarra, que é a sua obra pedagógica mais conhecida e que penso que faz todo sentido no caso deste seminário de música dedicado ao ensino. José Eduardo Costa nasceu no dia 4 de setembro de 1921, na cidade de Lisboa, e começou a sua atividade musical como tocador de banjo, integrado no grupo Trupe Jazz Os Lusíadas. Podemos ver, é o que está ao lado do senhor que tem o casaco preto, Eduardo Costa, que está ali com o seu banjo. Aos 16 anos começou a ter aulas de guitarra com o professor Martinho da Assunção, que era na altura o único guitarrista que sabia ler música na cidade de Lisboa e que depois se notabilizou grandemente no acompanhamento do fado. Portanto, é uma grande referência. Temos aqui um colega que pratica fado profissionalmente, né, e saberá muito bem que é a grande referência da viola de fado, do acompanhamento de fado. Tinha ele aulas com o professor Martinho da Assunção e conheceu o Dr. José Mendonça Braga, um médico alentejano, que passou a ser o seu mentor. Uma vez viu-o tocar e ter-lhe dito: o cavalheiro está a tocar essa obra, mas isso está fora do estilo, não é assim que se toca. E Eduardo Costa, de educação polida, disse depois: então, cavalheiro, se eu realmente estou a tocar isto mal, tenha a amabilidade de me ensinar, que eu estou desejoso de aprender. O médico alentejano achou um piadão aquele rapaz de 16 anos, né, 17, que realmente foi tão educado, né, e de mentalidade aberta, e então passou a ser seu mentor, convidou-o para passar temporada na sua quinta das Galveias, no Alentejo, onde Eduardo Costa teve acesso a uma biblioteca extensa para a altura, né, de obras para guitarra, porque este Dr. José Mendonça Braga era um entusiasta e comprava todas as publicações que saíam na Casa Schott alemã. Então Eduardo Costa teve assim acesso a muitas obras de guitarra. Fez a sua estreia em 1947 no Sindicato dos Músicos, em 1946 no Sindicato dos Músicos, e em 1947 teve a oportunidade de contactar com o professor Emílio Pujol nos cursos especiais de guitarra do Conservatório Nacional em Lisboa. Vemos aqui uma foto do professor Eduardo Costa em 1947. O próprio Emílio Pujol disse que era um dos seus alunos mais destacados da classe dos portugueses e considerava também uma pessoa com muito jeito para ensinar e também um músico de grande sensibilidade. Teve a oportunidade, isso está por escrito na revista Guitar Review, né, de 1948, salvo erro, onde ele dá conta sobre a primeira classe de guitarra do Conservatório Nacional em Portugal e fala e destaca especificamente José Eduardo Costa. José Eduardo Costa, talvez por ser destacado por Pujol, e a elite percebeu que havia ali algo diferente, teve acesso a uma bolsa do Ministério da Alta Cultura para poder estudar em Espanha, onde ele teve contacto, para além do já citado Emílio Pujol, com o professor Daniel Fortea, que também foi, como Pujol, um aluno de Tárrega, e também terá tido contacto com Narciso Arepes, Regino Sáenz Lamasa, esses grandes guitarristas da altura que estavam todos por Madrid. Vemos aqui uma foto de Eduardo Costa em 1950, já retornado de Espanha, né, onde se veio estabelecer na cidade de Lisboa, começando por dar aulas no grupo onomástico Os Josés de Portugal, né, e depois estabeleceu-se mesmo por conta própria, abrindo a sua escola de guitarra, Eduardo Costa, em Lisboa,
uma escola privada, portanto, que resulta do seu empreendedorismo, né, e que se dedicava exclusivamente ao ensino da guitarra clássica. Isto no ano de 1953. Destacar que não existia curso oficial no conservatório. Só em 1972 é que o curso foi instituído. Mas em 1953 já Eduardo Costa estava a fazer para que existisse, né, um ensino mais formal, ou seja, é um ensino não formal porque não é certificado, mas havia realmente uma estrutura. Temos aqui Eduardo Costa, era mais ou menos este nosso novo em 1953. Está aqui Eduardo Costa com um grupo de alunos. É muito interessante ver. Eduardo Costa está aqui no meio a dar a aula. O senhor que está sentado à beira dele é o senhor João Gomes, ainda hoje é vivo, né, e foi professor na escola Eduardo Costa. Este cavalheiro que está aqui de fato preto, de preto, né, em cima, é nada mais nada menos que Fernando Albino, o acompanhador do célebre Carlos Paredes. Ao lado, nada mais nada menos que José Lopes e Silva, um dos primeiros professores do Conservatório Nacional. Ao lado é o Sr. Miguel, que também depois foi, não me estou a lembrar agora do último nome, mas que foi também construtor de guitarras. Ainda ao lado é o professor Luís Filipe Rocha, um célebre guitarrista na zona de Coimbra, que acompanhava António Portugal e acompanhava António Pinho de Bros, portanto faz parte daquele quarteto fantástico de guitarras de Coimbra, e que se estabeleceu em Coimbra também, porque todos estes aqui eram alunos do Eduardo Costa. Os outros dois não sabemos quem são. A senhora chama-se Maria José Vierling e pertence a uma família abastadíssima da aqui parecia-me a Luísa Amado, mas não podia ser. Não Ainda não tinha. Não sei se já teria nascido. Não é? Pois, não podia ser ela, parece. Nascido já teria, mas ainda seria um bebê. Duarte Costa, a escola corria de vento em popa e veio-se a estabelecer também em Coimbra em 1967 e foi um destes senhores, Luís Filipe Rocha, que ficou a tomar conta da escola lá porque também aproveitou o facto de existir uma universidade em Coimbra e que haver muitos estudantes que não têm um curso de música, mas isso é outra discussão. Exato, interessados na prática da guitarra. Temos aqui o professor Eduardo Costa em 1967. A seguir, depois de se instalar em Coimbra e ter já uma escola em Lisboa e uma em Coimbra, ele faz uma aproximação ao Porto. Vemos aqui o professor Eduardo Costa com os três irmãos Campos, ou seja, os dois senhores de óculos, sem ser o professor Eduardo Costa, e o senhor da Ponta, são os irmãos Campos. Um deles era procurador da República e foi o primeiro professor de guitarra clássica do célebre professor José Pina. O outro é o professor Miguel Campos, que é investigador do LUNEC, ainda hoje penso que já é emérito, mas foi investigador do LUNEC, e o outro senhor era padre, né? Também era irmão. Esta é a primeira, e há o senhor Garrido, que está ao lado do primeiro grupo a seguir ao Eduardo Costa, e isto é no Clube dos Fenianos em 1968, e ele instala a sua escola de guitarra no Porto em 1969. Portanto, já vamos em 13 escolas por todo o país, e aqui está Eduardo Costa, mais uma vez, em 1969. Demorou mais um tempo, mas abriu a sua escola em Faro. Aqui está em 1974, mas não, foi em 1973 que ele pôde abrir a sua escola também em Faro. E, portanto, antes do 25 de Abril, né, ele era dono de um franchising de escolas, portanto, tinha 4 escolas por todo o país, uma série de alunos, e é quase difícil, como diz o professor Manuel Moraes, num artigo que publicou para a Enciclopédia da Música Portuguesa, numa edição da professora Salva Castelo Branco. É difícil encontrar um violista, como ele diz, né? Guitarrista, violista, mas não vamos entrar nessa guerra, que não tenha estado ligado ao Eduardo Costa. Portanto, se nós fizermos uma árvore genealógica,
quase sempre vamos dar a Duarte Costa. Para além disso, ele também foi convidado, fora este seu projeto, foi convidado pelo Fernando Lopes Graça e pela pianista Maria Vitória Quintas a implantar e organizar o curso de guitarra na Academia de Amadores de Música de Lisboa, que depois ele não continuou, tanto porque, por razões diversas, que terá depois sido continuado pelo professor Pinheiro Nagy, que depois abriu o curso superior na Escola Superior de Música de Lisboa. Paralelamente a esta atividade como professor, como empreendedor, como guitarrista, porque tocou em Moçambique, tocou em Angola, tocou no Brasil, tocou em Espanha, Canadá, Inglaterra, tocou em vários países. Ele também tinha a sua vertente de escritor, né? Escreveu em 1975 este livro, A Verdade Nua e Crua, que é um livro altamente moralista, que ele pretendia educar os jovens e tal. Ele era bastante ligado à direita e tal, tinha aqueles valores mais conservadores, e tem este livro também. E também participou como ator, nomeadamente neste filme de Manuel de Oliveira, que é A Caixa, que agora não vai. Muito bem, muito bem. Só aqui um bocadinho, só para ter Já agora, desculpe uma curiosidade. É que me espanto. Eu já o tenho ouvido aqui outras vezes, não é? Mas nunca me atrevi. É por causa disto? Da guitarra? Esta é que é a guitarra. A verdadeira. Coisa que vem já da velha Grécia. Está admirado, não está? Estou, é que nós aqui na moraria estamos habituados a ouvir a guitarra. Quer dizer, outra guitarra. Eu sei. Então porquê é que chama isso guitarra? Cá para nós, isso só serve para acompanhar a guitarra no fado. O senhor toca isso. Caramba, até parece uma orquestra. O senhor nem parece um fadista. Pois não sou. Não é? Então o que é o senhor? Eu sou professor de música. De guitarra mais propriamente. Então, estão a ver, portanto, ele aqui quase que aparece a reencarnar a sua própria pele, não é? Que é professor de música, de guitarra mais propriamente. E era mesmo isso que era. E depois lança a teoria dele sobre o que é a guitarra, portanto, não vamos agora, não temos tempo para semelhante. Paralelamente a toda esta atividade, portanto, teve uma vida cheia, bastante rica, sempre à margem da institucionalização. Lembra-se que o curso é fundado no Conservatório Nacional em 1972, o curso oficial, um pouco antes na Academia de Amadores de Música, mas ele manteve-se sempre no seu projeto de empreendedorismo. Portanto, ele era patrão, ele fazia o que queria, portanto, ele tinha uma visão relativamente ao ensino comercial. Portanto, e era isto, ganhava o dinheiro dele e não estava interessado cá em institucionalizações, embora não vilipendiasse. Portanto, achava muito bem que as pessoas, depois das escolas dele, seguissem para o conservatório, para outros voos. Era uma pessoa de mentalidade aberta. Paralelamente a tudo isto, ele ainda teve tempo para compor, e para guitarra tem mais de 250 obras a solo, onde se destacam 2 concertos para guitarra e orquestra, que é um é a Suite Festa Portuguesa, e outro é o Concerto Ibérico para guitarra e orquestra. Não obstante, no que toca à pedagogia, a sua obra mais famosa, né, e mais extensa é o método para guitarra, né, que eu vim aqui apresentar. Esta obra foi prefaciada pelo grande guitarrista Narciso Yepes, que eu não consegui isto foi em 1949 que ele fez o prefácio. Eu não tenho uma foto de Narciso Yepes com 26 anos. Narciso Yepes teria 26 anos. Com 26 cordas já não. E Duarte Costa teria 29 na altura. É interessante ver que o Narciso Yepes, ou seja, estamos a falar, os guitarristas conhecem, mas sei lá, se fosse um pianista, falaríamos de Marta Argerich, de Sasha Eifert no violino, falaríamos de Rostropovich no violoncelo. Estamos a falar do topo dos topos, ok? O Narciso Yepes está no topo dos topos da guitarra e diz isso, isto aqui. José Duarte Costa, desenrolhado com grande acerto e sumo sentido musical,
a ingente labor de criar um método onde a guitarra encontra um princípio agradável e alentador para oferecer a todos quantos se dedicam ao estudo deste belo instrumento. Eu felicito com a minha mais grande admiração a este extraordinário artista português que põe a sua vida e os seus conhecimentos musicais ao serviço da guitarra na sua mais pura essência artística. Muito me complace conhecer o método de José Eduardo Costa e aconselho a quem deseja trabalhar a técnica guitarrista com música de grande inspiração e beleza. Isto é qualquer coisa dito por um destes gigantes da guitarra. Portanto, este método, que foi o que eu vim aqui falar, que é o mais conhecido, devemos pensar o seguinte: quando a gente fala de método de Duarte Costa, é preciso destacar-se que isto não é bem um método no sentido de um Suzuki, de um Willems, de um Dalcroze, que já falamos todos aqui muito. Não, ou seja, no fundo é uma coletânea de peças. Portanto, e vamos ver, e é isso que se consegue provar. Portanto, isto não é feito naquele sentido, esta obra tem esta dificuldade, a seguir vai para mais um bocadinho de dificuldade. Não, há aqui vários saltos, portanto, não há esse cuidado pedagógico, mas ainda assim continua a ser de uma valia muito grande. Registram-se diferenças a nível de formato estrutural desta obra pedagógica entre as suas diferentes edições. A primeira edição do método apresenta um formato bastante diferente das outras edições, encontrando-se organizada por anos. Se vocês repararem, está ali os vários anos. Havia um plano inicial de existir 10 livros, né? 10 anos diferentes para o ensino da guitarra, que ele depois terá modificado, e na segunda edição já aparece a escola, chama-lhe Escola Completa para a Guitarra Clássica, em 5 partes. Portanto, ele lá terá percebido, bem, isto 10 anos vai ser muito, isto é muita coisa, e eu vou fazer isto em 5 anos. Desistem ao quinto. E será um grande bocadinho. Depois, na terceira edição, apresenta já outro formato, onde ele, além das obras, apresenta vários exercícios técnicos, e depois na quarta edição abandona os exercícios técnicos e volta a pôr mais obras, e esta quarta edição é exatamente igual à quinta e à sexta edição, que é... Isso está tudo disponível, não está? Está tudo, sim. São as edições que existem da primeira parte do método, ou seja, que é a mais famosa de todas, que é isto agora que vamos perceber, porque o método era constituído por 5 partes, portanto são 5 livros com peças para guitarra. Então, a primeira parte, para terem uma ideia, existem 6 edições tipográficas da primeira parte do método de guitarra de José Eduardo Costa, e notam-se diferenças de conteúdo entre elas, fruto da constante revisão que o professor Eduardo Costa foi fazendo. A primeira parte do método da guitarra, composta em 5 partes, é constituída por 46 lições. As 4 primeiras lições têm um caráter exclusivamente teórico, onde o autor fala sobre solfejo, organologia, posição do instrumento, ataque, afinação e preparação das unhas, e a partir da 5ª lição o autor fornece pequenas peças de execução simples, onde propõe a prática de movimentos básicos para a mão direita. Essas peças foram compostas de forma a proporcionar a utilização do movimento simultâneo durante toda a peça, e a maior parte das peças possui acompanhamentos que se ensinam ao professor. No entanto, esses acompanhamentos são opcionais, uma vez que as peças funcionam a solo ou a duo. As propostas contidas nesta obra, embora composta nos anos 40, revelam já um certo olhar de modernidade na abordagem pedagógica do instrumento, se tivermos em consideração o seguinte prefácio do conceituado guitarrista australiano John Williams. Ou seja, continuamos a falar de gigantes, não sobre Duarte Costa, mas John Williams, para um método que foi feito e publicado pela EGTA, que é a European Guitar Teachers Association, em meados dos anos 90, ele diz: durante mais de um século, a guitarra tem contado com abordagens aos estudos e conhecimentos gerais que, sendo baseados quase exclusivamente em tocar a solo, muitas vezes deixam os alunos com lacunas na sua compreensão técnica e musical. Convenções inflexíveis como estas estão a ser gradualmente substituídas por atitudes muito mais criativas e progressivas entre os guitarristas amadores e profissionais. A série EGTA, com a sua utilização em paralelo de peças a solo e acompanhadas, consolida e desenvolve estas mudanças de forma metódica e imaginativa, representando um contributo importante para a evolução das necessidades do ensino da guitarra. Ou seja, em meados de 90, está John Williams
a dizer assim, realmente aqui os ingleses descobriram a pólvora. Mas já Duarte Costa, em 1942, utilizava estas metodologias. Portanto, é bastante moderno o nosso Duarte Costa e eu vou ter de começar a correr, não é? Tenho aqui algumas peças que eu, entretanto, destaquei, como o canto do pescador e a cigarra, né? Que são exercícios de uma grande valia para o trabalho técnico inicial da guitarra. Nestas duas pequenas peças é possível trabalhar pulsação simultânea, pulsação simples, entre dois dedos, utilizando unicamente as duas primeiras cordas da guitarra. E mais exemplos existem, né? Para não ser amassador, eu vou só mostrar o andaluz, onde se pode trabalhar o plaqué, a guitarrada, onde se pode trabalhar o deslocamento da mão esquerda, que também é muito importante. Dá para mandar isso para o Alexandre? Sim. Os guitarristas sofrem muito de primeira posicionite, e já o Duarte Costa tinha previsto primeira posicionite, né? Fica na primeira posição. A segunda parte do método da guitarra apresenta 28 peças a solo e 5 para duo da autoria de Duarte Costa. Portanto, apresenta obras, o movimento perpétuo é uma obra que apresenta dupla scordatura, né? A mudança da formação de duas das cordas, a preciosa, que é uma valsa onde entra as barras, sobe e desce, uma forma de trabalhar escalas como é mais apetecível. Na terceira parte do método, ele também mostra vários exercícios onde já se pode usar barras, como na alvorada, como movimentos contrários. Portanto, há uma série ligados, por exemplo, aqui na folia, arpejos de mão esquerda, coisa muito esquecida, a meu ver, no âmbito da prática guitarrística. Fazemos muitos arpejos na mão direita, mas esquecemos dos arpejos da mão esquerda. Já Duarte Costa tinha pensado nisso. Na quarta parte, por exemplo, exercícios só com um dedo e com ligados, combinações de várias técnicas, utilização de movimentos repetidos, trémulos, portanto, ou seja, tudo o que é técnica pode ser usado aqui. E muitas vezes falamos do método de guitarra em 5 partes, esquecemos sempre de um que nem o próprio Duarte Costa fala muitas vezes, que é o preliminar. Também ele, na altura, já achava importante aprender a fazer posições por acordes. Não é? Este preliminar não é mais que um livro onde mostra uma tabela de acordes, onde a pessoa podia se acompanhar ao ouvido, porque também ele achava que era interessante. Portanto, numa conclusão, quando fazemos uma breve conclusão a este método Duarte Costa tão extenso, podemos concluir que são peças bastante pertinentes para a prática e para o ensino da guitarra, desde a iniciação até ao final do nível secundário. Existem influências da música tradicional ibérica, sendo a maior parte de raiz portuguesa. E há propostas constantes de acompanhamento das peças destinadas ao professor que são uma mais-valia para o seu resultado final, apresentando uma perspectiva inovadora no ensino da guitarra, tendo em conta a data de criação desta obra. Hoje em dia, né, é normalíssimo. Não existe, verifica-se, contudo, que não existe coerência ao nível da progressão da dificuldade das peças, aparecendo por vezes saltos demasiado grandes ao nível da exigência entre as peças. Às vezes estamos num exercício mais simples e de repente aparece um tremolo. Auto-organização. Não há essa organização, portanto é mais uma compilação de várias obras da sua autoria, é tudo da autoria dele. Mais do que um método, trata-se de um extenso conjunto de obras portuguesas que poderão constituir uma ferramenta adicional para o ensino da guitarra, uma vez que apresentam interesse do ponto de vista pedagógico e musical. Foi um prazer estar aqui a apresentar-vos um pouco do método, a apresentar-vos um pouco de Duarte Costa, que é um autor que eu continuo a estudar em doutoramento, ou deverei dizer doutoralento, porque ando a fazer o meu doutoramento desde 2012, não é? E vamos devagarinho, talvez para o ano eu acabe, não é? Ganho vergonha na cara e eu acabo, não é? Porque eu também preciso fechar este ciclo, não é? Mas realmente era uma pena, porque Duarte Costa estava completamente esquecido. Fez um trabalho muito valioso, portanto, como estava aqui o David há pouco a falar, podia estar uma tarde a falar disto, não, podia estar semanas a falar sobre o Duarte Costa, e já ninguém me aturaria mais, mas eu tinha sempre para dizer coisas para Duarte Costa, o que ele gravou, as pessoas que ele formou. Ele fez imensa coisa pela guitarra e de repente ficou assim como uma espécie de bolha. E acho que é importante trazer estes contributos, não é? E esta é a minha missão, não é? Enquanto pedagogo, enquanto guitarrista. E a minha missão é fazer com que não nos esqueçamos de Duarte Costa
e voltarem a ser na nossa comunidade guitarrística e musical. Muito obrigado.